Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos a Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. À rubrica breve introdução a... Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Isabel Gomes de Almeida sobre as mitologias sumério-acádicas. Isabel Gomes de Almeida é investigadora integrada do Cham Centro de Humanidades, especialista em história antiga, nomeadamente em contextos da Ásia Ocidental. Bem-vinda, Isabel, e obrigada por aceitares o nosso convite. Comecemos talvez pelo princípio. Em que contexto histórico surgiram as mitologias sumério-acádicas? E já agora, como sobreviveram até aos nossos dias? Olá e obrigada pelo convite. Bom, estamos a falar do contexto civilizacional conhecido tradicionalmente como Antiga Mesopotâmia, uma região da Ásia Ocidental que corresponde, grosso modo, ao território abarcado pelos atuais Iraque e Síria. Foi então neste contexto que, a partir de cerca de 3500 a.C., o urbanismo em pleno surgiu, provocado, e depois consequentemente provocando, claro, uma série de outros desenvolvimentos, tanto de ordem tecnológica como económica, comercial, social e, claro, também de ordem cultural e religiosa. Então, como é natural, os grupos humanos ali estantes foram elaborando sobre as suas tradições mitológicas, respondendo e sendo influenciados, claro, pelas idiosincrasias do seu contexto histórico e biogeográfico e produzindo uma série de discursos que foram sendo transmitidos ao longo do tempo e do espaço. Ora, um dos desenvolvimentos que identificamos a partir dos finais do quarto milénio a.C. foi a criação do sistema de escrita cuneiforme, que na origem teria claros objetivos de registro contabilístico, mas que ao longo do tempo permitiu registar outros dados do cotidiano destas populações. Então, a abrangência do recurso ao registro escrito permitiu que uma série de tradições mitológicas ultrapassassem a natureza efêmera da oralidade e da performatividade ritualística, sobrevivendo até ao presente, principalmente registadas nas línguas suméria e acádica. Apenas aqui um parênteses para sublinhar que estas duas línguas não são aparentadas, atenção. Pelo contrário, o sumério afirma-se no estado do conhecimento atual como uma língua isolada, enquanto o acádico pertence à família das línguas semíticas, como os atuais árabe e hebraico, por exemplo. Bom, mas regressando aos dois termos sumério e acádico, estes acabam por se afirmar também como as designações abrangentes de duas matrizes culturais da antiguidade mesopotâmica, que deixaram uma profunda pegada histórico-arqueológica. Assim, as línguas do registro escrito acabam por ser usadas também para designar as principais matrizes culturais que conseguimos discernir nas fontes textuais e, consequentemente, as tradições mitológicas deste antigo contexto asiático. Então, trata-se de uma pluralidade de mitologias. Sem dúvida, sim. Até porque estamos a falar de múltiplas narrativas que foram contadas e recontadas ao longo do tempo, desde pelo menos e que consigamos identificar com certezas a partir de meados do quarto milénio a.C., mas também que foram sendo transmitidas ao longo do espaço, já que estamos a falar de uma vasta região cruzada e povoada por diferentes grupos humanos, com diferentes matrizes culturais, que entabularam profundos contactos entre si, mas também com grupos de outros territórios e matrizes, desde muito cedo na história humana. Estes contactos no tempo longo deram então aso a complexos processos de transmissão e transformação, cujos registros escritos, embora revelando uma profunda riqueza literária e sobrevivendo em grande quantidade no registro arqueológico, não deixam de representar no presente meros ecos de tradições que na antiguidade teriam outra dimensionalidade e expressões. Podes dar algum exemplo disso? Bom, não nos podemos esquecer que estas tradições mitológicas seriam igualmente concebidas e transmitidas por via da oralidade, da iconografia, da materialidade, mas também por atos e elementos simbólico-performativos, como gestos, vocalizações e outros sons, recurso a cores e perfumes, os quais, lá está, são extremamente fugazes e, como tal, difíceis de historizar para períodos mais recuados. Por outro lado, e dado que houve uma continuidade em registar na escrita estas tradições em duas línguas distintas, o sumério e o acádico, como já disse, que se assumiram como línguas maiores no registro textual da antiga Mesopotâmia,
temos igualmente uma pluralidade daquilo que podemos designar por versões literárias, onde as personagens, cenários, motivos e os elementos principais foram sendo expressos e reorganizados de formas distintas, conforme as particularidades dos contextos dos redatores, numa e noutra língua. Então, para aprofundar o conhecimento a partir da história sobre as mitologias sumério-acádicas, é preciso convocar várias áreas científicas. Sim. Quando nos propomos a fazer uma análise histórica da mitologia mesopotâmica, temos de partir, desde logo, dos frutos do trabalho dos colegas arqueólogos, já que são eles que recuperam e começam por analisar não só as materialidades onde estas tradições foram registadas, como também os locais específicos onde foram guardadas e ou expostas, no seu contexto original, não é? Falamos não só dos arquivos e bibliotecas das estruturas político-religiosas das cidades mesopotâmicas, mas também dos diversos materiais com registros textuais e iconográficos identificados em outras estruturas, falo, por exemplo, das habitações domésticas ou as necrópolis, e que vão desde objetos do uso cotidiano a objetos culticos ou decorativos, feitos em pedra, em metais preciosos, em concha, em cerâmica, até a baixos-relevos parietais, a estelas e a outros monumentos. Assim, podemos dizer, no fundo, que a arqueologia começa por ser a pedra angular na edificação do conhecimento da antiga Mesopotâmia no geral e da sua mitologia no particular. Mas, paralelamente, e no que se refere à textualidade, há também de contar com o labor basilar dos colegas linguistas e filólogos, que se dedicam a recuperar o sumério e o acádico, duas línguas mortas, que, por sua vez, foram registadas num sistema de escrita também ele obsoleto há mais de 2 milénios. Então, para além dos esforços para melhor compreender os múltiplos usos dos signos cuneiformes para o registro destas duas línguas, temos também que contemplar as várias possibilidades de tradução que naturalmente implicam na compreensão dos múltiplos significados semânticos dos termos. Assim, só a partir dos resultados produzidos por estes colegas, por estes especialistas, é que se pode iniciar uma análise já enquadrada no âmbito da interpretação dos significados simbólico-mitológicos. E aí, naturalmente torna-se necessário convocar e cruzar postulados de outras áreas do saber, como os estudos culturais, os estudos literários, a semiótica, a filosofia da linguagem, os estudos da religião, entre outros variedíssimos campos. Estudos de religião, estas tradições mitológicas expressam também as concepções religiosas da antiguidade mesopotâmica? Sim, sem dúvida. Embora seja muito difícil aferir de forma detalhada as concepções, as práticas, os sentimentos religiosos de todos os indivíduos e grupos humanos que teceram estas tradições mitológicas mesopotâmicas ao longo de mais de 3 milénios, é possível discernir uma certa consistência na importância fundamental das entidades divinas e, consequentemente, da relação dos humanos com estes deuses. De facto, se fizermos um exame englobante destas tradições, a partir da lente da história das religiões, é possível compreender que, em termos diacrónicos, para os criadores e transmissores das mitologias sumério-acádicas, o mundo natural estava impregnado de figuras divinas, a quem eram atribuídas as responsabilidades máximas nos processos tanto criativos como destrutivos, e tanto a nível cósmico como do grupo, da comunidade ou individualmente. Portanto, embora marcadas pela pluralidade de que estivemos a falar, encontramos nestas tradições um protagonismo e responsabilidades extraordinárias das divindades nos processos fenomenológicos de causa e efeito, observados e experienciados pelos humanos. Como tal, estas tradições mitológicas assumiram-se como explicações que apaziguavam, no fundo, as ansiedades humanas perante este imenso poder divino, estabelecendo-se ao mesmo tempo como uma espécie de bússolas, no fundo, para nortear a ação humana perante estas poderosas figuras luminosas. Claro que estas tradições
permitiram igualmente às estruturas institucionais a constituição e cristalização de normativas societais que lhes permitissem manter o seu poder e influência políticas. O que nos leva a outras possibilidades analíticas a partir dessas tradições. Exatamente. O estudo destas tradições mitológicas permite também averiguar sobre aspectos sociais, económicos, militares e propagandísticos, entre outros, dos grupos mesopotâmicos que as elaboraram. Mas, uma vez mais, como já disse, não é? Tal só é possível se assentarmos o nosso trabalho no diálogo multi e interdisciplinar, convocando os saberes e experiência de colegas com diferentes áreas de especialização científica. Muito obrigada, Isabel. Obrigada também a quem nos ouve. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Isabel Gomes de Almeida, professora auxiliar do Departamento de História da nova FCSH. Isabel Gomes de Almeida desenvolve a sua investigação a partir da perspectiva da história das religiões, procurando refletir sobre os processos de construção dos discursos mítico-rituais, decorrentes de encontros, negociações, empréstimos e sincretismos entre diferentes tradições e matrizes religiosas e culturais. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.